Bonjour, meu nome é Juliette Soulé, eu sou da Le Cordon Bleu de São Paulo. Estou muito feliz de estar aqui hoje para a gente fazer juntos uma receita de flan parisien, ou flan parisiense. Vamos lá? Para quem não conhece, então, vou apresentar. O que é o flan parisien, né? Ele é antigo, data lá dos tempos medievais, já marcou presença em banquetes da realeza. A gente tem algumas versõezinhas, principalmente versões mais contemporâneas, tem algumas variações de massa, de perfume, de sabor. O que compõe o nosso flan? Ele é composto de uma massa bem crocante, a gente vai fazer uma brisée sucrée, tá? E um creme que pode ter o perfume que você quiser. A gente vai usar um limão siciliano. A gente encontra também versões com massa folhada, ao invés de uma massa bem crocante como essa que a gente vai fazer. Ele lembra, pra gente aqui do Brasil, a gente conhece bastante os pastéis de nata portugueses. A diferença é que o pastel de nata tem mais açúcar na composição da receita, tá? Mas vamos de França hoje, vamos fazer o flan parisien. Eu vou começar pela massa. Então, para fazer a massa, eu vou colocar essa brisée sucrée que eu falei, eu vou colocar no bowl da batedeira, já preparei ela com a raquete. Eu vou colocar toda a farinha, o sal. E a gente vai fazer o que a gente chama de sablage. O que é a sablage? Então, a manteiga da receita tem que estar fria da geladeira, tá? Gelada. Por quê? Porque ela vai envolver todos os grãos de farinha. Essa gordura, a gente vai bater a farinha com a manteiga, então, fazendo uma farofa. E a gordura, que é a manteiga, vai envolver, então, os grãos de farinha. Fazendo que, quando a gente colocar o líquido, que vai ser o nosso ovo, a farinha não vai hidratar tanto, ela não vai absorver tanto esse líquido. E isso evita com que a gente desenvolva muito glúten. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que quando a gente for fazer a nossa massa, evitando de trabalhar demais o glúten, a gente deixa ela menos elástica, ela não encolhe tanto no forno. Um pouco ela sempre vai encolher, tá? Mas a gente evita que ela encolha demais. Então, o primeiro passo é essa sablage bem feita. Então, sablage vem da palavra sable. Sable é areia em francês. Então, a gente vai bater até formar uma farofa, uma textura mesmo de areia, tá? Eu vou começar na velocidade baixa. Então, vou mostrar aqui para vocês. Conforme a gente vai trabalhando, ela vai virando uma farofa, tá? Eu paro, solto bem tudo que tá no fundo da batedeira, a manteiga às vezes na lateral, e vou seguir trabalhando. Então, a manteiga, ela começa a quebrar em pedaços, primeiro pedaços maiores, e a gente segue batendo até formar uma farofa bem homogênea, tá? Bem fininha. Enquanto a minha massa tá fazendo a sablage, tá fazendo a farofa, eu vou misturar aqui, então, o ovo, tá? Que é o líquido da receita, já com o açúcar. Assim o açúcar começa a se dissolver no líquido do ovo e isso tudo já entra misturado na massa, fica mais fácil de ficar homogêneo, tá? Então, misturei aqui o ovo com o açúcar. Aqui eu já tenho uma boa farofa, vou diminuir um pouquinho a velocidade para adicionar o ovo com o açúcar. Ok, então aqui eu já tenho a minha massa pronta. É bem simples de fazer. Vou mostrar para vocês a textura, porque aqui ela já vai virar uma bola.
Pra gente abrir essa massa, isso serve para todas as massas de torta que a gente for fazer, tá? Eu tô só juntando aqui os ingredientes. Farinha que fica grudada no bowl. E olha só, então já tem uma textura, uma massa que eu consigo abrir. Toda vez que a gente for abrir uma massa de torta, a gente faz isso em um plástico. Esses plásticos que a gente compra para alimentos mesmo, a gente abre ele e fica muito mais fácil da gente abrir, por alguns motivos. Primeiro, fica mais fácil porque eu consigo transportar, depois que ele está aqui no plástico, a gente consegue pegar, colocar numa assadeira, levar para a geladeira, tira da geladeira, fica fácil o transporte. E o segundo motivo é a gente para de adicionar farinha. Se eu fosse abrir na bancada, eu precisaria jogar farinha para não grudar, jogar farinha por cima para não grudar no rolo. Então, a gente não adiciona nada de farinha, a receita fica com a composição original que a gente começou. Então, isso também é uma vantagem da gente abrir no plástico. Então, com o plástico aberto, eu coloco a minha massa e agora eu consigo abrir. Para abrir essa massa, eu abro sempre do centro para frente, tá? Então, eu aproveito o plástico, seguro com a perna e com a ajuda do rolo, eu vou fazendo pressão para abrir sempre para frente, tá? Então, se eu preciso abrir nesse sentido, eu viro e vou abrir nesse sentido, tá? O que é muito importante, que eu já vou mostrar para vocês, eu tenho preparado já aqui a placa onde eu vou assar. Então, tem um tapete de silicone, que pode ser um papel manteiga também, se você não tiver, e um aro de diâmetro de 16 centímetros. Por que eu estou mostrando o arinho agora? Porque é importante a gente saber qual é o formato que a gente precisa dessa massa para a gente saber como que a gente vai abrir. Então aqui eu tenho esse arinho de 16 que já está pronto, então significa que eu não vou abrir um retângulo enorme desse tamanho porque eu preciso de um círculo, né? Então não vou seguir abrindo só nesse sentido, vou abrir no sentido da largura também, não só do comprimento, tá? Então, vou empurrando a massa, eu faço sempre para frente, ok? Outro passo bem importante é a gente virar a massa, porque do outro lado o plástico vai enrugando na massa, tá? Ele vai se enfiando, porque a massa ainda está maleável, né? Quando ela for para a geladeira, ela fica firme. Mas, por enquanto, como a gente acabou de fazer, ela está maleável. Então, o plástico, ele se enfia na massa e deixa ela enrugada. Então, é importante que a gente solte o plástico e cole de novo para deixar a massa bem lisinha, tá? E eu vou fazendo isso várias vezes. Então, vou virar, ele enrugou do outro lado, eu solto de novo e deixo a massa lisinha. A espessura da massa, normalmente a gente trabalha com uns 3 milímetros de espessura para massa de torta, tá? Assim a gente deixa bastante espaço para o recheio, que é o que de fato a gente quer. Ok. Então, na espessura que eu preciso, eu vou levar essa massa para a geladeira. Ela tá bem maleável agora. Se eu começar a colocar aqui, ela vai ficar muito mole para eu dar o formato, tá? Então, eu vou colocar numa placa, vou colocar na geladeira e esperar aí uma meia hora, 40 minutos. Para a manteiga, que na geladeira vai ficar mais dura. Então, assim ela dá mais estrutura para a minha massa, para eu poder forrar a minha forma e fazer a minha fonçagem. Fonçagem é o nome dessa técnica, quando a gente forra uma forma com a massa, ok? Aqui eu tenho uma massa, então, que já gelou. Eu cortei ela, cortei o excesso, por quê? Porque eu tenho uma forma de 16 centímetros, eu tenho que ter uma sobra, porque eu tenho essa alturinha aqui da lateral,
deve ter uns 2, 3 centímetros. E a gente trabalha com um pouquinho de folga, assim a gente consegue fazer uma fonsagem bem bonita, tá? O que quer dizer uma fonsagem bem bonita? Então, tanto a espessura do fundo quanto da lateral bem regulares e uma torta que fique bem quinada, a gente chama, que faça bem uma quina com o fundo e a lateral e não fique um formato arredondado assim, porque fica muita massa nesse canto. Aí não fica tão agradável de comer, tá? Então, com essa massa um pouquinho mais gelada, eu vou colocar ela aqui e vou fazer a fonsagem, tá? Tem algumas pessoas que gostam de fazer o fundo e depois colocar a lateral. Pode ser feito dessa forma também, tá? Então, agora, pego a minha massa, posiciono aqui na minha forma e vou tentar enfiar ela com cuidado para dentro do arinho que você escolher, tá? Ela racha mesmo, é normal. Por quê? Porque a gente não pode trabalhar com ela muito gelada, senão ela racha muito, e nem muito mole, porque senão a gente também não consegue dar o formato que a gente quer. Então, um pouquinho ela sempre vai rachar. Tá? O que é importante? É importante, então, fazer bem a quina, aonde o fundo encontra com a lateral, bem fininha, tá? E deixar ela bem retinha. Depois, se ela rachar, a gente consegue, com o calor da mão, ir empurrando a massa, aonde rachou, aonde faltou, que ela cola de novo, tá? Não tem problema. Então, fiz o fundo e a lateral, eu vou com uma faquinha de legumes tirar o excesso, então sempre do centro para fora e nunca virado pra gente, tá? Então, eu vou virando a placa. Se tem algum rachadinho, a gente dá uma pressionada pra massa unir de novo. E aí tem que pressionar mesmo, tá? Porque senão no forno às vezes ela encolhe e essa rachadura que era uma micro fissura encolhe abre para os dois lados e fica bem maior. Tá? Então, tem que deixar ela bem certinha. Então, para acertar, eu vou apertando até que tudo fique na mesma espessura. E passo a faquinha aonde eu levantei esse excesso para sair a massa e ela ficar regular. A fonsagem está pronta, tá? Então, é importante a gente dar descanso para a massa. Tá? A gente deu um primeiro descanso, depois que eu abri, eu descansei ela na geladeira, essa meia hora, 40 minutos. Agora, eu fiz a fonsagem e eu vou deixar ela na geladeira, é o tempo de eu fazer o nosso recheio. Vamos fazer o recheio, então? Bom, o nosso recheio, ele vai ser saborizado com limão siciliano, tá? A base dele é próximo do nosso creme pâtissier, que é um creme bem básico da confeitaria. É um creme que a gente usa como base para outros cremes e a gente usa também só o creme pâtissier, saborizado normalmente com baunilha, que é o original, tá? Ele é parecido com esse creme que a gente vai fazer hoje. A diferença é principalmente a presença das claras aqui, tá? E a gente vai entender por quê, ok? Vamos começar a fazer? Então a gente tem a base, o leite, eu já vou colocar na panela. O nosso saborizante, que vai ser o limão siciliano, eu vou ralar ele, tirar as zestes ou as raspinhas do limão direto no leite, tá? Eu vou usar meio limão, para essa quantidade é suficiente. Se você aumentar, dá para aumentar o limão também, tá? Eu gosto sempre de ralar, toda vez que a gente vai ralar um cítrico, limão, laranja,
ou até o limão Tahiti, qualquer tipo de limão, qualquer tipo de cítrico, que a gente for usar as zestes, né, as raspas, eu gosto sempre de ralar em cima de alguma parte da preparação. Por quê? Porque quando a gente rala, a gente tira os óleos essenciais dos cítricos, né, da laranja, do limão e etc. Os óleos essenciais, quando a gente rala direto, eles estão dentro da receita. Se eu ralasse o limão na tábua, os óleos essenciais iam ficar na tábua e eu ia conseguir pegar só as raspas mesmo, tá? Então aqui a gente concentra, a gente tem mais sabor, ok? Já vou colocar então, para aquecer, o limão já no leite. E separado, eu vou colocar aqui o ovo, ok? No ovo, eu vou colocar primeiro o açúcar. E quando a gente coloca o açúcar, a gente tem que mexer imediatamente, tá? Porque senão o açúcar, ele pode fazer o que a gente chama de queimar a gema, tá? O açúcar presente nas gemas, o que ele faz? Como o açúcar, ele absorve água, ele vai puxar a água da gema e sobram alguns pedacinhos sólidos que não se dissolvem mais. Isso que a gente chama de queimar a gema. Então, por isso, colocou o açúcar em qualquer preparação que tenha gema, tem que mexer imediatamente, tá? Então a gente coloca primeiro o açúcar, mistura, o açúcar vai começar a ir dissolvendo no ovo, tá? Então no líquido do ovo. E agora sim, que já tá misturado, eu posso colocar o amido de milho, tá? Ele que vai ser o nosso espessante do creme. Para fazer isso, eu vou deixar isso tudo bem misturadinho aqui, então ovo, açúcar e amido, enquanto o nosso leite ferve, tá? Quando ele ferver, eu vou jogar uma parte desse leite quente na minha mistura de ovos. Assim, os ovos que estão frios no leite quente, um entra no outro, a gente não quer fazer omelete, né? Então, uma parte do líquido quente aqui, assim a gente equilibra as temperaturas e volta tudo pro fogo, tá? Nessa parte eu vou aproveitar para coar as zestes do limão, porque eu não vou deixar ela dentro do creme, eu vou tirar, eu vou deixar só o sabor mesmo do limão, tá? E aí a gente vai cozinhar. O amido, ele funciona da seguinte forma, ele é um espessante, né, e ele forma gel. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu voltar essa preparação pro fogo, eu vou começar a mexer, a mistura vai engrossar, mas eu tenho que seguir cozinhando um pouco até formar esse gel que eu vou mostrar para vocês. Então, leite fervendo na panela, eu vou tirar, vou aos poucos jogando na minha mistura de ovos com açúcar e amido. Aqui, como a receita é pequena e eu quero tirar todas as zestes de limão, eu vou verter todo o líquido, assim as zestes todas vão sair, tá? Misturo bem, deixo essa mistura bem homogênea em termos de temperatura também. Já coloquei aqui a peneira e volto a mistura para a panela, então. O que é interessante da gente ver aqui? Eu parto de um creme que está líquido, certo? Entender a função de cada ingrediente. As gemas aqui estão dando cor, também são espessantes, mas o principal espessante da receita vai ser o amido. Então, a gente tem o leite que estava quente, a gente misturou com os ovos que estavam frios. E agora a gente vai voltar a cozinhar. O amido vai espessar tudo isso, então tudo isso fica duro, vai começar a virar blocos assim. E quando o amido tem a cocção dele finalizada, quer dizer, quando a gente forma o que eu chamei de gel, né? Essa consistência mais firme do creme, ela vai se perdendo. Então, o que a gente vê praticamente? A gente vê o creme engrossar, vê bem ele ficar espesso e a gente segue cozinhando para o amido formar o gel e também perder o retrogosto, senão a gente tem sabor, gosto de amido cru no creme. E ele volta a ficar mais liso e ganha um pouco de brilho, tá? Então é assim que a gente sabe se o amido está cozido, tá? Então, ó, começou a espessar o creme, ficou bem duro. Eu preciso mexer a panela em todos os cantos, não dá para deixar nenhum cantinho do creme parado, porque senão o amido pode formar alguns gruminhos que a gente não quer, tá? Então precisa mexer bem esse creme em todos os cantos, o fundo, a lateral, tudo, tá? E ele tá espesso.
E conforme a gente segue cozinhando, ele começa a ganhar brilho e ficar mais emoliente, vamos dizer assim, um pouquinho mais macio, menos duro, menos firme, tá bom? Isso é a formação de gel do amido. Então aqui, como o creme é pouquinha a quantidade, ele cozinha rapidinho, tá? Uns 2, 3 minutinhos no fogo, fervendo, a gente já tem o nosso creme pronto, tá? Vou tirar do fogo, já colocar aqui num outro recipiente e o nosso creme tá pronto para entrar na torta. Ele vai ficar aqui, ele tá super quente, tá? E a massa tá bem gelada. Então, feita a fonsagem da nossa massa, eu deixo ela na geladeira para ela ficar bem gelada. Então, vou pegar a minha massa de torta da geladeira. Então, a massa tá bem geladinha. Se precisar, vocês podem até colocar no freezer, tá? Não tem problema a massa congelar. Então, vou pegar o meu creme e vou colocar aqui em cima da minha massa de torta. O creme, como a gente explicou, ele tem as claras, tá? Não só a gema. E a clara, a gente misturou os ovos com o açúcar, a gente voltou para a panela, a gente seguiu mexendo, tudo isso dá aeração. E a aeração nas claras, quando entra no forno, ela infla, né? Então a clara, ela dá um crescimento. É a mesma ideia de quando a gente bate uma clara em neve e coloca num bolo, por exemplo. O que eu vou explicar para vocês é como que a gente vai saber se isso está assado. Então, a gente tem um creme que já está cozido, certo? Já está pronto. Esse creme na geladeira, deixando esfriar, ele estaria pronto para consumo, certo? Então aqui a gente só vai assar até que a massa fique toda crocante e por cima a característica que a gente vai olhar no creme vai ser a cor, tá? Então essa cor bem dourada, quando o creme ficar bem douradinho, aí a gente tem certeza que a nossa massa tá assada, tá? E aí fica bem visual, fica bem bonito, com certeza vai agradar todo mundo. Com uma espatulinha, eu alisei bem o creme, deixei ele bem retinho e aqui ele está pronto para ir para o forno. Forno pré-aquecido vai depender da potência do seu forno, 170 até 190 graus, tá? Então, geralmente 180 é uma temperatura boa. Aqui ele vai ficar por uns 50 minutos até 1 hora, tá bom? Então aqui eu tenho uma torta já assada, já está pronta, saiu do forno, ela infla no forno, ela abaixa então. Aqui já está fria, eu vou então desenformar para a gente finalizar. Para desenformar, como é um arinho, a gente levanta o silpá e ele solta sozinho, tá? Vocês podem puxar o silpá de baixo, a massa tem bastante manteiga, então ela não gruda nem embaixo, nem no arinho, tá? E aqui eu já tenho ela finalizada. Para dar um acabamento aqui na lateral, a gente pode usar o microplane, né, um ralador. Eu não uso, às vezes não uso nem o lado que rala, tá? É só mesmo para dar um contato aqui com a massa, a gente quebra os cantinhos dela, tá? Assim dá um acabamento bem lisinho, bem fininho, fica super delicado nessa massa. Acaba fazendo os farelinhos. Então, vem com cuidado para também não quebrar, porque a massa ela é delicada, super crocante. A gente vem dando acabamento. O outro truquezinho que a gente usa para acabamento aqui é uma geleia de brilho, tá? É um produto que a gente compra pronto, ó. Eu esquento ele no micro-ondas, tá? Qual que é a função da geleia de brilho? Primeiro, o brilho, de fato. E o segundo ele protege as produções, principalmente as frutas, de ressecarem, de perderem a umidade para o ambiente ou para a geladeira, enfim. Então ele acaba protegendo bastante e dá o acabamento que a gente quer, dá um certo brilho, tá? Então, vou voltar aqui a falar da cor do flan, então que isso que chama bastante atenção, então ele fica com esse dourado super atrativo.
e a gente vem com a ajuda de um pincel e não esquece de aquecer a geleia de brilho no micro-ondas, tá? Ou numa panelinha, num fogo baixo. A gente vem pincelando, assim a gente dá o brilho pro flan. Tem que tomar cuidado, só porque o brilho é só no creme, tá? Na massa não. Massa não é brilhante. Cuidado com esse acabamento com o pincel, por isso que a gente fala de aquecer, para deixar a geleia de brilho fluida, tá? Porque quando a gente passa aqui, esse dourado do flan, do creme, é uma película que se forma por cima, tá? Então, se a gente tiver a geleia de brilho densa ou muita força no pincel, a gente pode acabar rasgando essa película e aí a gente acaba com a finalização. Com ele brilhante, então, o nosso flan tá pronto para ser empratado. Bon appétit et bienvenue à Le Monde Le Cordon Bleu. No próximo episódio, o chefe vai ensinar mais uma deliciosa receita para vocês. Aproveitem. Merci.